Meus queridos e amados irmãos, ovelhas a quem o Senhor Jesus comprou para si mesmo com seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Abramos, irmãos, para a pregação da palavra do Senhor, as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2. A partir do verso de número 12. Romanos capítulo 2, verso 12. Até o final deste capítulo. Essa será a porção que nós iremos ler e também expor nesta noite. Romanos 2, versos 12 a 29. Até o final do capítulo. Peço que todos então acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Assim está escrito: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas da lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer o adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o meu nome, o nome de Deus, é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não prossegue dos homens, mas de Deus. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez, pedindo graça ao Senhor. Nosso Deus bondoso, Pai, nós suplicamos a Tua graça, que o Senhor nos abençoe neste momento, ó Deus, da pregação, da proclamação da Tua palavra. Ó Deus, abençoe-nos de forma que possamos, ó Pai, aquecer em nossos corações esta palavra, certamente difícil de ser ouvida,
mas igualmente necessária, palavra de Deus para o povo da aliança, palavra que nos tira do caminho do erro, palavra que nos tira da inércia, palavra que nos tira da desobediência, palavra que chama aqueles que não são parte de teu povo para serem chamados povo do Senhor. Fala tanto ao teu povo aqui, Senhor, santificando-nos. Também fala àqueles que estão aqui e que não fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Nós te suplicamos isso. Suplicamos que tu também abençoes aqueles que nos governam, Pai. Que seja-lhes misericordioso, para que eles, ó Deus, temam ao juiz de toda a terra, aquele que dá autoridade tanto ao presidente quanto aos vereadores em cada cidade. Senhor, que eles não atraiam ira para ti, sobre si, mas que o Senhor os faça ouvir o Evangelho de Cristo e se convertam para o Senhor. Mas, ó Deus, se eles assim não quiserem, se eles rejeitarem a tua palavra, se eles diminuírem o Senhor em seus corações, que o Senhor se vingue deles. Porque está escrito, a vingança é tua, o Senhor irá retribuir. O Senhor de fato irá retribuir. Ó Deus, que o Senhor naquele dia faça com que venha justiça sobre muitos que hoje têm feito mal sobre esta população. Ó Deus, anote cada pecado e retribua segundo a tua justiça. Mas ainda, ó Deus, oramos não apenas que venhas com graça e misericórdia sobre eles, mas sobre nós aqui. Este é o dia do Senhor. Este é o dia do arrependimento. Este é o dia da tua graça. Rogamos, ó Deus, que o Senhor renove sobre nós as tuas misericórdias, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos transforme. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, é que oramos. Amém. Certa vez eu conversava com um homem que havia sido membro de uma igreja e era um homem que ia, aparentemente, pela sua história, ele não deixou claro, mas aparentemente ele ia para a igreja apenas acompanhando a sua mulher, que, pela versão dele, era uma mulher muito mais ativa na igreja. E demorou um tempo, o seu casamento começou a tomar uma proporção muito difícil. Ele se queixou dizendo que a sua esposa, de duas coisas pelo menos, que a sua esposa não vivia para a família. Ela era tão fervorosa, entre aspas, que o tempo todo estava na igreja, ela sempre participava das programações da igreja, mas ela não cuidava de seu esposo, ela não cuidava dos filhos que eles tinham. E isso foi azedando o coração deste homem e fazendo com que ele odiasse a igreja. Não bastando isso, o pastor cobrava tanto dízimo, oferta, contribuições, e ele, um homem simples, que havia chegado em Manaus, sem muita coisa, e então, acordando cedo, trabalhando, dormindo tarde, construindo o seu patrimônio, com muita dificuldade, ao que me parecia vivendo para o trabalho, infelizmente. Mas ele, assim, nessa vida simples, olhava para o pastor e via muitas inconsistências entre as posses do pastor, a arrecadação do pastor e a vida dos membros daquela igreja. Era uma coisa muito distante, segundo ele falava. E ele, então, ainda mais ficava azedado com a igreja, até que ele chegou ao ponto de explodir.
se separou da esposa, deixou a igreja. Irmãos, esta é uma história verídica. As que certamente histórias semelhantes vocês já ouviram. Uma história em que um homem que aparentemente até mesmo não amava a Cristo, mas ali estava apenas acompanhando a sua esposa. Mas um homem que vê pecados na igreja. E então, ele não por em obediência à Escritura, porque ele mesmo confessava que não era tão próximo da Bíblia, mas pela razão comparava as coisas e ele mesmo pensava, isso não faz sentido, essa mensagem não faz sentido com a vida que a minha esposa tem e com a vida que o pastor tem. A minha esposa, ele chegou a dizer para o pastor, pastor, minha esposa aqui é uma maravilha, mas em casa ela não é uma boa pessoa. Essa história, ela nos conta como pessoas que não são crentes, elas têm às vezes melhores percepções do que pessoas que são crentes. Essa história também nos mostra como, infelizmente, a despeito da responsabilidade dos descrentes com relação aos seus pecados, infelizmente, crentes têm participação para que os descrentes se afastem da igreja por conta da vida que eles têm. E é sobre isso que esse texto está tratando. Nós temos exposto esta carta, percebemos que o apóstolo Paulo tem como centro dela o evangelho gracioso do Senhor Jesus Cristo. E então, para justificar, digamos assim, para mostrar a relevância, para mostrar a beleza, a preciosidade, o valor do evangelho, Paulo nos fala da ira de Deus que está sendo revelada sobre os gentios, os pagãos, aqueles que não têm escritura, aqueles que não têm nada com a igreja. Mas Paulo também agora nos mostra que a ira de Deus, ela também está sobre pessoas que fazem parte da aliança e que nada têm de vida com Deus. Paulo falou, como ele costuma repetir em alguns momentos aqui, na carta de Paulo, na carta aos Romanos, ele fala assim, muitas vezes, primeiro ao judeu, depois aos gentios, ou depois aos gregos. É uma separação, porque aquela igreja, de fato, tinha esses dois públicos, judeus e gentios. E Paulo está nos mostrando que todos precisam do evangelho. Não apenas aqueles que estão fora da igreja, nunca tocaram numa Bíblia, nunca ouviram uma pregação, mas aqueles que estão dentro da igreja. Sejam eles crentes de fato, de coração, sejam eles membros da igreja, ou, digamos, amigos da igreja, mas que não creem no evangelho verdadeiramente. Paulo está nos mostrando, meus irmãos, que todos, sem exceção, precisamos do evangelho. Todos. E Paulo, nessa porção que acabamos de ler, nos mostra a relevância da vida prática, a importância da vida prática. Como de fato bem falou o presbítero Enéas, um dos lemas da reforma é o sola fide, ou somente pela fé. Nós somos regenerados, nós nascemos de novo, somente pela fé, não pelas nossas próprias obras, mas pela fé nas obras do Senhor Jesus.
Porém, de fato, essa fé, como lemos em Tiago, ela, sendo viva, ela mostra as obras, inevitavelmente. E por isso, meus irmãos, eis a importância da vida prática. Esse é o tema do nosso sermão de hoje. A importância da vida prática. E se pudermos formular uma frase para ter o ensino desse texto, essa frase ela poderia ser: sem vida prática, o conhecimento sem vida prática, o conhecimento e o batismo não tem valor. Sem vida prática, o conhecimento e o batismo não tem valor. E nós iremos ver esse sermão sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, sem vida prática, o conhecimento não tem valor eterno. Em segundo lugar, sem vida prática, estar na aliança não tem valor eterno. Em terceiro lugar, sem vida prática, ter o sinal da aliança não tem valor eterno. A vida prática é aquilo que é, digamos assim, de mais importante aqui que Paulo está trazendo, a sua relevância, a sua importância. E por isso, então, sem ela, em primeiro lugar, o conhecimento, ele não tem valor eterno. Sem a vida prática, em segundo lugar, estar na aliança, fazer parte da igreja, não tem valor eterno. Em terceiro e último lugar, esse é o nosso terceiro ponto, sem vida prática, ter o sinal da aliança, que é o batismo, hoje, não tem valor eterno. Nós iremos ver, então, ponto por ponto. Em primeiro lugar, sem vida prática, o conhecimento não tem valor eterno. Veja verso 12, diz assim, as Escrituras: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Meus irmãos, Paulo falou no verso anterior de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, ele não faz diferença de pessoas. Todos são iguais perante Deus. Isso nos lembra, inclusive, aquele princípio da lei civil, né? Todos são iguais perante a lei. É um reflexo da lei do Senhor. Mas, por outro lado, quando nós olhamos para alguns textos das Escrituras, Deus faz diferença entre o seu povo e aquele que não é seu povo. Nós olhamos para Abacuque, e não é exatamente isso que deixa Abacuque perplexo, sem entender. Quando Deus anuncia que irá trazer os assírios para trucidar o seu povo em disciplina, Abacuque fica sem entender. Ele diz: Senhor, como pode o injusto fazer isso com o justo? Não é à toa que Abacuque fica sem entender. Porque desde o início, Deus mostra que ele chamou para si um povo. Não entrava na cabeça de Abacuque esse plano de Deus. Porque sim, em certa medida, de uma certa forma, Deus faz distinção entre aqueles que são da aliança e aqueles que não são da aliança. Ou não é esse o sentido, por exemplo, quando olhamos para o cardápio no Antigo Testamento? Animais puros, animais impuros. E quando olhamos para aquela cena que Deus traz o lençol para Pedro com animais, depois nós sabemos o significado dela. Que Deus, então, apesar de haver gentios e judeus, na verdade, a verdadeira separação entre aqueles que são povo do Senhor e aqueles que não são povo do Senhor. O cardápio da Antiga Aliança é uma ilustração de que sim, de certa forma, Deus faz sim distinção entre aqueles que são e aqueles que não são do seu povo. Agora, por outro lado, Paulo está nos mostrando que ele não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, o sentido disso é que Deus não é parcial no julgamento, seja com o seu povo, seja com aqueles que não são o seu povo.
Deus não é parcial no julgamento de alguns pecados porque se trata do seu povo. Não, pelo contrário, nesse sentido, então, Paulo nos diz que ele não faz acepção de pessoas, ele não irá amenizar o seu julgamento, ele não irá diminuir a exigência da sua lei, que é santa, boa, porque se trata de alguém que é parte do seu povo, que é o seu filho. De forma alguma Deus fará isso. Ele não é parcial, pelo contrário, o seu juízo é imparcial. E Paulo então nos mostra como de fato Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele fala aquilo que estava muito claro para os judeus, aqui no verso número 12, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, é claro. Os judeus então iriam ouvir isso, iriam dizer, claro, sim, eles não têm a lei, mas eles têm que perecer. Os judeus certamente iriam concordar com o apóstolo Paulo, mas ele fala algo além. Ele também diz, aqueles que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Aqueles que receberam a lei de Deus como sinal de amor pactual no Monte Sinai. E nós sabemos que é exatamente esse o sentido. Quando olhamos para Êxodo 20 e vemos aquele cabeçote, aquele prefácio dos 10 mandamentos, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Nós sabemos que é Deus lembrando o seu povo do seu amor pactual, daquilo que ele já operou na vida do seu povo, dessa salvação tremenda, fazendo o seu povo, abrindo o Mar Vermelho, fazendo o seu povo passar pelo Mar Vermelho, e depois fechando as águas e destruindo o exército de Faraó. Grande salvação, algo que parecia que não tinha jeito, mas Deus fez com que Faraó se aproximasse do seu povo mais uma vez, para mostrar como essa salvação ela é sobrenatural, como ele ama o seu povo. Portanto, a lei ali no Monte Sinai é uma demonstração maravilhosa do amor de Deus para com o seu povo. É Deus dizendo, agora, uma vez que eu salvei vocês, vivam dessa forma diante de mim. Assim vocês serão felizes diante de mim. O judeu sabia disso. A lei era um sinal do amor de Deus para com ele. O problema era que muitos judeus achavam que, por causa disso, eles poderiam deixar a vida prática. Por causa do conhecimento da lei, tendo o conhecimento da lei, eles poderiam então deixar a vida prática, porque Deus demonstrou para eles tamanho amor, eles poderiam deixar a vida prática. E não, meus irmãos, nós estamos vendo nesse primeiro ponto que sem vida prática, o conhecimento não tem valor eterno. E aqui Paulo então traz uma verdade que deixa o judeu perplexo. Aquilo que ele então repousava, aquilo que para ele era um sinal de amor, agora iria ser um sinal de juízo para ele. Por isso Paulo então diz no verso 12, os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. O que Paulo quer dizer com lei? É certo que ele quer, por um lado, se referir à lei mosaica. É certo? Ele quer se referir, na verdade, ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos pela autoria de Moisés. É assim? Mas, na verdade, esse princípio ele se estende a todo o Antigo Testamento e a todo o Novo Testamento também. Alguém já disse, meus irmãos, que a lei, ela é o fundamento. E o restante do Antigo Testamento é apenas o desenvolvimento da lei. Apenas a aplicação da lei. E se pensarmos dessa forma, de fato é verdade. Por exemplo, a divisão que os judeus têm da Escritura do Antigo Testamento é lei, profetas e escritos, ou lei, profetas e salmos.
É isso que o Senhor Jesus, é isso que está escrito lá em Lucas 24, 44, quando Cristo está com os discípulos no caminho de Emaús, diz o texto que ele passou a falar o que está escrito acerca dele na lei, nos profetas e nos salmos, ou também poderíamos falar nos escritos. São divisões, é assim que os judeus, eles têm o Antigo Testamento dividido. Lei, profetas e escritos. A organização dos livros não é como a nossa. Por exemplo, a lei, obviamente, é como a nossa, são os 5 livros, mas os profetas começam com Josué. Abra sua Bíblia em Josué 1. Não é que a ordem dos livros ela seja inspirada, não é isso. Mas é interessante observarmos essa organização dos livros dos judeus. E se abrirmos em Josué 1, que é o primeiro livro do segundo bloco do Antigo Testamento dos judeus, o livro dos profetas, embora Josué não seja um profeta como Isaías, né? Mas é tido aqui nesse segundo bloco o que fala aqui neste primeiro livro. Veja, no capítulo 1 de Josué, veja que Deus diz assim a Josué. Verso de número 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando nós olhamos para os Salmos, que é o primeiro livro do terceiro bloco da organização que os judeus têm, e Cristo seguia isso porque ele era um judeu. Nós olhamos para o Salmo de número 1. O que está escrito no Salmo 1? Não leremos todo, é óbvio. Mas, diz assim, no verso de número 2, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa expressão está lá em Josué 1, nós lemos. Veja, todo o Antigo Testamento, ele está pautado e fundamentado na lei de fato. Quando os profetas vêm cobrando o povo, anunciando a vontade de Deus, eles vêm cobrando aquilo que Moisés escreveu, aquilo que está na lei, e dizendo, voltem, vocês se desviaram. Portanto, quando Paulo, voltando aqui para Romanos 2, ele nos fala da lei, que com lei, os judeus tinham a lei, e com lei eles então seriam julgados. Paulo está falando sim do Pentateuco, da lei de Moisés, mas ele também é o princípio que se estende ao todo o Antigo Testamento, e por que não dizer ao Novo Testamento hoje, que temos escrito. Portanto, o sentido então daquilo que Paulo está falando, meus irmãos, é que aqueles judeus receberam a lei no Antigo Testamento, e nós, não apenas o Antigo, mas o Novo. Felizmente, os judeus não recebem o Novo, mas nós recebemos o Novo, e sabemos que o Novo é o cumprimento do Antigo. Paulo está dizendo aos judeus, vocês receberam o Antigo Testamento, por tabela o resto do Antigo Testamento. E uma vez que vocês descansam nisso, no conhecimento disso, vocês serão julgados. E a ideia aqui de ser julgado é ser julgado e ser condenado. O judeu, isso é muito forte para o judeu. Porque a lei era memorizada pelos judeus. Nós não temos ideia do trabalho de memorização que os judeus faziam com seus filhos. Com 5 anos, eles já sabiam o Shema, que é um credo que está lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não, e depois continua o texto. É uma repetição, é um resumo da lei. Eles memorizavam o Shema, eles memorizavam as passagens da Escritura. Quando Cristo, então, inclusive, fala em João, citando o eu sou, eles entendem que Cristo está falando daquelas ocasiões que Deus estava com Moisés, daquelas ocasiões que Deus estava com Abraão,
Eles não apenas memorizavam parte da Escritura, mas histórias inteiras. Todas aqui na memória. Eles tinham a lei em sua mente. Portanto, para o judeu ouvir que ele seria julgado por isso, era algo forte. Aquilo que ele se dedicava a memorizar, é isso que Paulo está dizendo com lei. Essa lei que vocês memorizam, é ela que será instrumento para julgar vocês. E é por isso que então Paulo diz que os simples ouvidores da lei, no verso 13, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Meus irmãos, é importante deixar claro que Paulo não está menosprezando a importância de ouvir a lei. Veja, ele diz os simples ouvidores da lei. Ele não diz os ouvidores. Porque é óbvio, é importante ouvir. Nós aprendemos no Antigo Testamento que o tempo todo Deus está mandando o seu povo ouvir. Não é isso que lemos, inclusive, em Deuteronômio, quando o povo está para entrar na terra prometida. E Moisés, então, inspirado pelo Espírito Santo, diz que lá naquele monte, onde teve fogo, fumaça, vocês não viram nenhuma forma, mas vocês ouviram a voz de Deus. O ouvir é importante, desde sempre. O próprio Shema inicia-se assim: ouve, ó Israel. O ouvir da lei é necessário. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da pregação da palavra de Deus. É óbvio que é necessário, importante ouvir a palavra de Deus e a lei. O problema é apenas ouvir. É apenas ter o conhecimento da lei, sem a vida prática. É esse o ponto que Paulo está tratando nesse texto. O problema é descansar que eu ouço. O problema é descansar que eu memorizo. Que eu tenho conhecimento. O perigo é exatamente esse. Pois Paulo diz, então, aqueles que são simples ouvidores da lei, eles não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam, ou seja, está subentendido, aqueles que ouvem e também praticam, esses é que hão de ser justificados. A justiça de Deus que lemos em Romanos 1, no verso 17, que ela está sendo revelada no Evangelho, ela está sobre aqueles que ouvem e praticam. Ela repousa sobre esses. Assim como Adão foi vestido com a pele daquele animal, e Deus agora então o recebe em sua presença. Assim, aquele que é vestido com a justiça de Cristo e pratica a lei, esse é que será cabalmente recebido como justo diante do Senhor. Ah, meus irmãos, se Paulo está falando isso, da importância da vida prática, não só de ouvir, mas praticar, se aqueles irmãos deveriam então ouvir essas palavras, que dirá então do sermão que o próprio Cristo escreveu, aliás, proferiu? Abra sua Bíblia, nós conhecemos em Mateus 7, o Sermão do Monte, capítulo de número 7, verso 24. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Verso 28 diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas.
Todos estavam ouvindo aquele sermão e dizendo: uau! Se alguém pudesse chegar ali e perguntar como foi esse sermão que Jesus acabou de pregar, essas pessoas diriam: foi sensacional, foi maravilhoso. Alguns poderiam dizer: foi tremendo, como ouvimos algumas pessoas dizendo. Foi muito bom esse sermão. Mas Jesus acabara de falar não apenas do impacto, não apenas da necessidade de ouvir. Ele acabara de falar do homem que ouve e pratica. Parte dessa multidão estava impressionada com o sermão de Cristo. O perfeito pregador, quem não estaria? Quem não estaria impressionado em ouvir o sermão pregado por Cristo? Mas parte dessa multidão seriam como aqueles que iriam edificar a sua casa sobre a areia e viria a tempestade e a sua casa iria desabar. Porque estavam preocupados apenas em ouvir. Estavam contentes em apenas estar ali ouvindo perto de Jesus. Estavam perto de Jesus ouvindo. O que mais precisavam? Praticar. Ele acabou de falar. Meus irmãos, Jesus continua pregando hoje. Ele está aqui. Não, ele não está corporalmente aqui, como estava naquele sermão, mas ele está aqui pregando. Ou não é esse ensino que vemos lá em Apocalipse? Quando diz que ele está no meio da sua igreja. Ele escreve à sua igreja, ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele está aqui, ele continua pregando toda reunião solene que o seu povo se reúne. Ele mesmo, pelo seu Espírito, prega. Se alguém dissesse: como eu queria estar ali ouvindo esse sermão de Jesus. Pois saiba, ele está pregando agora. Você não precisa voltar no tempo. Ele está aqui. E ele está dizendo, sem vida prática, o conhecimento não tem valor eterno. Você não precisa apenas ouvir. Você precisa praticar. O apóstolo Paulo, então, nos está nos mostrando nesse texto aí a relevância, a importância da vida prática. E ele está mostrando como o conhecimento, ele por si só não tem valor eterno, sem a vida prática. E Paulo, então, voltando aqui ao texto de Romanos, ele diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Paulo fala algo que é como um soco no estômago de um judeu. Nós não conseguimos ter a dimensão disso para um judeu. Paulo está dizendo, irmãos, algo escandaloso, mas igualmente verdadeiro para o judeu, que ele está dizendo é que mesmo sem lei, mesmo sem as escrituras, os descrentes agem conforme a obra. Nossa tradução diz a norma da lei, no verso 15, que eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, mas uma tradução mais próxima seria a obra da lei. A obra da lei, eles mostram a obra da lei gravada em seus corações por conta da imago Dei, por conta da imagem de Deus que eles recebem. Porque eles, de fábrica, recebem a lei de Deus em seus corações. O judeu se vangloriava porque ele tinha lei. Mas Paulo está mostrando algo que já estava no Antigo Testamento, mas que o judeu não conseguia entender. Que todo ser humano, sem lei, sem as escrituras, tem a lei gravada em seu coração.
O homem foi criado com essa lei em seu coração. E ela está lá, ainda que ela esteja corrompida. Ainda que ela esteja como um carro tão quebrado que nós olhamos para ele e ficamos perguntando como esse carro anda ainda. Assim é o homem. A lei de Deus ainda está lá. Ela está toda estragada, mas ela está lá. Ela está lá. E como Paulo mostra aqui que os gentios eles servem para expor o pecado dos judeus, do povo da aliança, porque eles sem lei muitas vezes fazem aquilo que é correto, sendo que os judeus com lei não conseguem fazer essas coisas. Ah, meus irmãos, nós somos os judeus hoje. É isso que nós iremos ver no final desse capítulo. Nós somos de fato os judeus. O povo da aliança. E como hoje há descrentes que são melhores no trabalho do que muitos crentes, que são exemplares e ao lado de crentes, eles dão um show. Eles envergonham os crentes. O trabalho que eles fazem trazem mais contribuição para a sociedade do que o trabalho dos crentes. Há crentes que, se fossem tirados dos seus postos de trabalho, a sociedade talvez agradeceria. Os descrentes não, deixem eles aí. Eles estão fazendo bem. E humanamente falando, de fato estão. Há descrentes que tratam melhor a esposa ou o marido do que muitos crentes. São mais amáveis, pacientes do que muitos crentes. Eles não têm lei. Eles não têm a Escritura. Eles não têm a Escritura. Mas Paulo diz que a norma da lei, a obra da lei está gravada em seu coração. Que vergonha! Para o judeu que se vangloriava da lei e do conhecimento, que vergonha para nós, que temos todo o conselho de Deus. Há descrentes que são muito menos estressados e nervosos do que muitos crentes, que controlam muito mais os seus ímpetos do que muitos crentes. Há descrentes que são mais obedientes às leis civis do que muitos crentes. Não estou falando de leis antibíblicas, estou falando de leis de fato que são bíblicas. Leis civis que são bíblicas, que têm princípios bíblicos. Paulo nos mostra ao judeu que se vangloriava da lei. Nós somos aqueles que receberam a lei. Nós somos os descendentes, aquele povo, descendente do povo que estava no Sinai. Paulo está dizendo a os gentios que praticam a lei muito melhor do que vocês. Porque sem a lei escrita, eles têm ela gravada nos seus corações. E ele então segue dizendo no verso de número 15, que assim eles então testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Paulo está nos mostrando, meus irmãos, que o descrente conhece a verdade, não a verdade da salvação, mas a verdade de uma moralidade, a verdade de que há um Deus, a verdade de que existe um certo bem. Ele tem essa percepção para julgar aquilo que está justo, aquilo que não está. E embora ele queira fugir dela, Deus colocou um tribunal na sua mente, chamado consciência. Ainda que ele queira sufocar a verdade, Deus colocou um tribunal em seu coração, instaurou em sua mente um tribunal chamado consciência.
E muitas vezes o descrente, ele sufoca a consciência. Ele abafa o que essa consciência diz. Porque ele está suprimindo a verdade pela injustiça, como lemos em Romanos 1,18. Muitas vezes os descrentes, eles sufocam a verdade. Que a consciência diz, isso está errado. Você sabe que você não deveria fazer assim. Você sabe que não é desse jeito. Você sabe que isso vai te levar para a destruição. Mas ainda assim, o descrente continua. É isso que Paulo está nos dizendo. E é interessante, até chega a ser irônico, porque uma vez que o descrente, na verdade todo ser humano, não pode fugir desse tribunal, afinal de contas ele está na mente do homem. Não é como uma pessoa que nós não queremos ouvir, e chega um momento que quando nós não queremos ouvir, é simplesmente fugir dela. Não, ela está aqui em nós. Não tem como fugir da consciência. E Paulo está nos mostrando que, uma vez que o homem não consegue fugir da sua consciência, ele faz de tudo, então, para ser absolvido nesse tribunal. Ele, consigo mesmo, começa a defender-se e acusar outros. Certamente você já se pegou sozinho em seus pensamentos, dizendo, eu não estou errado. Não, porque eu fiz isso e tal coisa. Não, eu não estou errado. Isso não é errado. É o esforço do homem para que ele seja absolvido no tribunal chamado consciência. Por isso Lutero disse, é perigoso, uma das frases famosas e conhecidas de Lutero, na famosa reunião chamada Dieta de Worms, quando Lutero foi chamado então para desfazer tudo aquilo que ele havia escrito e dito, ele disse, eu não vou voltar atrás. É perigoso ir contra a consciência. É isso, e que Deus me ajude. Como Lutero foi corajoso. Como Lutero foi um exemplo de cristão. Para mim, e para você, e para todo ser humano. Irmãos, quantas vezes nós temos ouvido a nossa consciência? A consciência é como um sinal. Nós conhecemos os sinais, os alarmes. Nós temos alarmes em todo canto. Nós temos alarmes no carro, nós temos alarmes de incêndio, nós temos vários alarmes. Nós temos alarmes no celular, que colocamos para despertar e muitas vezes não ouvimos, silenciamos e continuamos dormindo. Nós temos alarmes nos lembrando de que temos que pagar alguma coisa e às vezes não pagamos. Os alarmes estão espalhados por aí. E a consciência é como um alarme que acusa e diz, opa, mude logo. Isso está errado. Você está em perigo. Eu trabalhei numa fábrica em que os operadores, eles costumavam, alguns alarmes eles tinham que ser mudados, porque eles alarmavam quando não deveriam alarmar, em situações que não deveriam alarmar. E os operadores, pecadores que eram, aprenderam uma coisa. Eles disseram, não, esse alarme aqui, ele toda hora toca e a gente só faz levantar do lugar, vai lá no chão da fábrica e depois não é nada. Eles então silenciavam esses alarmes. Porém, às vezes esses alarmes tocavam. E não era uma coisa inútil. Era um perigo. E o que eles faziam? Não é nada. É perigoso silenciar o alarme da consciência. Como você reage diante do alarme da consciência? Irmãos, como muitas vezes nós dizemos, não tem problema, porque estamos tentando nos ver absolvidos desse tribunal. Então, o alarme soa e nós respondemos, não tem problema, é só mais um pouquinho. Não tem problema.
Eu já passei tempo demais no celular, mas não tem problema, é só mais um pouquinho. A consciência diz, você já dormiu demais. Não, mas não tem problema, é só mais um pouco. A consciência diz, você não pode gritar assim com seu esposo ou com sua esposa, ou agir assim com seu filho. Mas então dizemos aqui na nossa consciência, mas ele ou ela fez isso. Então eu posso. E depois quebramos a cara. A consciência estava certa. É perigoso ir contra a consciência. Lutero estava certo. Deus colocou um tribunal em nossa mente, chamado consciência. E ele também está no coração, na mente dos descrentes. E assim ali, a consciência, ela trabalha segundo a lei que está no coração de cada ser humano. E quando a lei é quebrada, ela alarma. E Paulo está dizendo então aos judeus que os descrentes, eles têm também um conhecimento da lei. E muitos deles praticam a lei mais do que judeus com a lei, ou mais do que crentes com a lei. A você que não faz parte da igreja, por quanto tempo você vai continuar sufocando a sua consciência? Você não pode fugir dela. Ainda que você se afaste de todos os crentes da face da terra. Ainda que você suma com as Bíblias que estão em sua casa. Ainda que você bloqueie nas suas redes sociais todos os crentes. E bloqueie as chamadas de todos os crentes no seu celular. A consciência estará lá. E ela continua te dizendo, você está indo contra Deus. Você não vive como deveria. Você sabe. Você está vivendo para a destruição. Ela está acusando. Mas você silenciou a consciência. Você silenciou. E chegará um dia em que ela não mais irá inclusive te chamar a atenção. Isso é ainda mais perigoso. Será um indício de que você está indo mais velozmente para a destruição. Oh, meu querido, minha querida, ouça a voz de Cristo te chamando para que você se entregue àquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Para que você reconheça em si. Você não pode fugir. Você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Você não pode fugir dele. Você não pode. Você foi criado para Ele. Se renda a Ele e você será feliz. Isso não é teologia da prosperidade ou outra coisa, isso é Escritura. Mas sem a vida prática, o conhecimento, que inclusive pessoas que não são crentes estão aqui, sem a vida prática, o conhecimento, ele não vai adiantar nada. Sem a vida prática, para nós que somos da igreja, nada vai adiantar o conhecimento que temos. Quantos crentes, quantos de nós nos achamos melhores do que irmãos pentecostais pelo conhecimento que temos? E de fato mais próximo da Escritura. Com certeza, a teologia reformada ela é mais próxima da Escritura. Mas quantos de nós, irmãos, descansamos e nos achamos melhores pelo simples fato de termos esse conhecimento e não vivermos essas coisas? Isso não adianta de nada, isso não tem valor real, eterno. Tem um certo valor porque nos tira de certos pecados, nos livra de certas teologias que são distantes da Escritura, mas o mais não tem valor eterno.
Se confiarmos meramente nesse conhecimento, iremos com ele para a destruição. Sem a vida prática, esse conhecimento não tem valor eterno. Esse é o primeiro ponto. E passamos então ao segundo, a partir aqui do verso número 17. Paulo diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que as guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Paulo está mostrando aqui o judeu. Ele está mostrando aqui como ele valorizava estar na aliança, fazer parte do povo de Deus. Quando Paulo fala, então, tu que tens por sobrenome judeu, ele está se referindo a, quando geralmente falamos de sobrenome, nós nos referimos à família, não é verdade? É a família Santos, é a família Silva, é a família, enfim. Nós nos referimos à identidade da pessoa, quando falamos do sobrenome, a família. Paulo então diz, tu que tens por sobrenome judeu. Ou seja, tu que fazes parte da família de Deus. Vocês que fazem parte do povo de Deus. E como, de fato, Deus tem um povo precioso para ele? Nós vemos isso em Êxodo 19, verso 5, quando diz o Senhor, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Um povo escolhido, de fato, separado para ele. O povo de Deus, a família de Deus. E Paulo não quer dizer apenas o fato de fazer parte da aliança, mas inclusive os privilégios que isso traz consigo. Com esse fazer parte da igreja. Quando ele diz, então, tu, que tens por sobrenome judeu, ele está falando daqueles que fazem parte da igreja do povo de Deus. E experimentam dos sacramentos, experimentam da palavra. Eles são protegidos de pecados. Satanás, em certa medida, não pode tocá-los. Lembra quando Paulo fala na carta aos Coríntios, daquele que tinha que ser excluído da igreja? Paulo diz que ele seja entregue a Satanás. Existe um valor em fazer parte da aliança. É fazer parte da família de Deus. Há muitos privilégios. Há um certo valor. Mas Caim era da família da aliança. Esaú era da família da aliança. Cã era da família da aliança. E nós sabemos a história deles. Eles foram amaldiçoados. Eles se perderam. Meus irmãos, sem a vida prática, não estar na aliança não tem valor eterno. Sem a vida prática, estar na aliança não tem valor eterno. E Paulo então nos mostra aqui aqueles privilégios que o povo de Deus tinha. Ele diz, tu que repousas na lei. Ou seja, tu que encontras conforto na lei de Deus. Esse é o sentido do texto. Mas Paulo também está sendo irônico com o judeu. Porque quando ele diz, tu que repousas na lei, ele também está aqui acusando o pecado do judeu, mostrando como ele usava a lei como um amuleto, supersticioso, repousando-se na lei e não vivendo a vida prática. Há daqueles que memorizam a Escritura e encontram conforto apenas nisso, mas não vivem. Você já conversou com alguém que tem tanta Escritura na cabeça, mas ela não vive nada disso? Eu não estou dizendo que não devemos memorizar, pelo contrário. Mas o fato de memorizar apenas nada vale. Paulo diz, você se gloria em Deus, no verso 17. De fato, o judeu, ele
tinha Deus em toda a sua vida? Se você conhecer um judeu, você verá como ele vive a sua religião em tudo que ele vive. No seu comércio, na sua família, ao redor da mesa. Tudo tem Deus. Ele se gloria em Deus. E, em certo sentido, isso é correto. O seu tempo é dedicado a Deus. As suas atividades envolvem Deus. Se gloriar em Deus, em certo sentido, é correto. Paulo diz em Gálatas 6,14, mas longe estejas de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é uma vã glória em Deus. E como isso é perigoso? É ocupar a sua vida com Deus, mas não seu coração com Deus. É ocupar a sua vida com coisas de Deus, com programações de Deus, mas não seu coração com Deus. A sua mente com Deus. E os irmãos, como nós estamos suscetíveis a viver assim? A descansar pelo simples fato de fazermos parte da aliança, mas sem vida prática. Fazer parte da aliança não tem valor eterno. Não tem. Paulo diz, no verso de número 18, vocês conhecem a sua vontade e aprovam as coisas excelentes, diferente dos gentios, dos pagãos, lá em Romanos 1,32, que não somente quebravam a lei de Deus, mas aprovavam aquelas coisas imundas que vimos naquele texto. O judeu não. O judeu aprova. Não só ele conhece a vontade de Deus, mas aprova essas coisas que são excelentes. E não apenas eles têm contato com a lei de Deus, um certo contato, mas ele é instruído na lei de Deus. Ele é ensinado de uma forma mais profunda na lei de Deus. Veja então os privilégios que se tem em ser judeu, no sentido até mesmo nos nossos dias, fazer parte da aliança. Paulo segue nessa lista de privilégios. Ele diz no verso 19, tu que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Paulo está falando do comprometimento que o judeu tinha de anunciar a mensagem de Deus. Comprometido em instruir outros. Sim, o judeu tem isso. Guiando os cegos, ensinando crianças. E como eles cuidam das suas crianças. Ensinando de fato. Instrutor de ignorantes. E então, Paulo segue com essa lista. E ele então ele faz uma pergunta terrível para os judeus. Que deve gelar a espinha dorsal do judeu. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Você está tão preocupado em ser luz para os outros? Você está tão preocupado em ensinar os outros? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você aprendeu? Você ensina o seu coração? Você entendeu? Você prega que não deve furtar e furta. Como Jesus deu um exemplo, irmãos, quando um deles foi testá-lo acerca de pagar tributo a César, porque eles não queriam pagar tributo a César. Porque eles queriam furtar. E Jesus deu a César o que é de César. Mas ele disse também, dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, toda a sua vida. Eles pregavam que não se deveria furtar. Mas dizem alguns historiadores que quando faziam negócio com os gentios, eles furtavam. Usavam balança enganosa. Não tinha problema. São aqueles que são cães, porcos. São sub-humanos. Como é que eu vou me preocupar em não furtar? Eles são imundos. Para que eu vou tratar bem? Sonegavam. Ele diz, abominas
Tu dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Como Jesus denunciou a forma descartável do casamento que aqueles judeus tinham de usar o matrimônio. Quando eles enjoavam da mulher, eles simplesmente davam carta de divórcio. E eles pensavam que não adulteravam. Ensinavam, não adulterarás. Não adulterarás. Diz o registro de João 8 que uma mulher foi pega em adultério e eles queriam apedrejá-la. Jesus vem dizer, se vocês dão carta de divórcio de qualquer forma, vocês estão adulterando. Você não consegue ver que você é um adúltero? Como isso era algo tremendo para um judeu. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são adúlteros. Vocês furtam. Paulo diz no verso 23, abominam os ídolos e eles roubam os templos. Eles, com certeza, tinham muito cuidado com o culto. Mas alguns historiadores dizem que, quando negociavam artefatos de idolatria, eles não se preocupavam muito em comprar essas coisas. Objetos de idolatria. Paulo diz, vocês abominam os ídolos e roubam os templos. Ou esse texto também pode ser entendido, nós não sabemos de fato o que Paulo está aqui apontando, mas esse texto também pode ser entendido acerca do sacrilégio, como eles destratavam o culto e como o profeta Malaquias acusa isso. É lá que Deus diz, entregue ao governador esse animal que você está trazendo para mim. E pergunte se ele vai querer. Como eles destratavam do culto. É sacrilégio. Eles são contra a idolatria. Mas eles não cuidavam do culto agradável ao Senhor. Meus irmãos, como esse texto fala ao nosso coração. Eu soube de uma notícia de que hoje foram presos 2 pastores com aproximadamente R$20.000 tentando comprar votos. Pregam, não furta. Mas por trás, pelas cortinas, alguém já te disse que não iria à igreja, que nunca pisaria numa igreja por causa da prática de algum crente? É claro que isso é só uma desculpa para o pecador se entregar aos seus próprios pecados. Com certeza ele irá tratar com Deus. Não pensemos que ele é um inocente. Mas esse texto nos mostra o peso da responsabilidade do povo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, tu que te glorias na lei, desonras a transgressão, a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus está sendo envergonhado por causa das obras do povo de Deus. Pelos surtos, pelos adultérios, pelas idolatrias e tantos outros mandamentos quebrados. Ah, irmãos, como esse texto deve nos fazer corar de vergonha. Como devemos pensar, inclusive, em nossos pensamentos? Há uma cortina aqui na nossa mente que impede que os outros olhem para aquilo que estamos pensando. Há portas em nossa casa que impedem que outros vejam aquilo que fazemos dentro dela. Como o caso da esposa desse rapaz que eu citei no início do sermão, que era uma mulher que não cuidava da casa, não cuidava do esposo e nem dos filhos.
E assim o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, pela causa daqueles que se dizem parte da aliança, daqueles que descansam no simples fato de fazer parte da igreja, mas não têm uma vida prática, não se esforçam para viver fielmente com o seu Deus. E como há muitos assim, que roubam, não pagam, até alguns conhecidos por não pagar, comprar e não pagar, destratar as pessoas, ser barraqueiro, o nome de Deus está sendo blasfemado. E se há alguém aqui assim, que viva de forma tão estrondosa dessa forma, então você deve averiguar, como a própria Escritura diz, se de fato estás na fé. Porque o simples fato de fazer parte da aliança, sem se preocupar com a vida prática, não tem valor eterno algum. É esse o ensino, o segundo ensino desse texto. Mas nós seguimos para o terceiro e último ponto. Sem vida prática, ter o sinal da aliança não tem valor eterno? Paulo diz, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E como isso era mais um soco no estômago de um judeu. Dizer que a circuncisão dele era incircuncisão. Como o judeu se vangloriava nisso? É uma marca em sua carne, o sinal da aliança que Deus entregou ao seu pai Abraão. Como agora Paulo está dizendo, é incircuncisão? Nós sabemos que o batismo tomou o lugar da circuncisão. Agora o batismo é a circuncisão da nova aliança. E aqui nós vemos como sem vida prática, esse é o nosso terceiro ponto, sem vida prática ter o sinal da aliança não tem valor eterno. Nós vemos nesse texto, irmãos, que por um lado a circuncisão tem sim valor. Veja, Paulo diz, porque se a circuncisão tem valor se praticares a lei. Ela tem valor, igualmente o batismo tem valor se você vive a Escritura. Aí sim. Mas se vive na infidelidade, não tem valor algum. E Paulo vai além e diz a incircuncisão daquele que observa a lei se torna a circuncisão, que era mais loucura ainda para o judeu. E para nós também, aqueles que estão lá fora, mas guardam a lei. E talvez Deus já começou uma obra em seus corações. Isso sim é uma circuncisão, porque ela é no coração. E aqueles que estão aqui dentro, confiados que foram batizados no sinal da aliança, mas vivem sem uma vida obediente às Escrituras. O seu batismo, a sua circuncisão, já se tornou incircuncisão. Irmãos, que texto! O Senhor está dizendo, se você não vive uma vida prática e descansa apenas no seu batismo, o seu batismo não tem valor eterno. Pode rasgar. Que texto, irmãos? Que texto. Mas o Paulo conclui no verso 29 com uma verdade maravilhosa. No meio desses fios tão duros, ele diz, porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não prossegue dos homens, mas de Deus. Aqueles que não se esforçaram pelo seu próprio braço, mas Deus os fez judeus de espírito. Eles estão circuncidados.
eles podem ter nascido muito longe de Israel. Mas se amam a Deus de coração e temem os seus mandamentos, são muito mais judeus do que aqueles que têm a lei de Moisés, do que aqueles que fizeram parte da aliança, do que aqueles que receberam a circuncisão, mas não vivem a Escritura. Talvez você tenha ouvido esse sermão, duro de fato, e é impossível não pregar esse sermão de forma dura, porque o texto é duro. E talvez o seu coração esteja apertado, pensando na sua vida prática. Talvez você aí, no seu lugar, já fez uma lista dos seus pecados e os confessou diante do Senhor. Eu quero que você então abra a Escritura no Salmo de número 32. Nós estamos acabando. Salmo de número 32. É um salmo didático e escrito por Davi na ocasião em que ele adulterou com Batseba. E é maravilhoso porque os salmos didáticos, irmãos, são escritos para ensinar o povo. Ou seja, Deus usou, e o próprio Davi também, a sua situação de pecado para nos ensinar acerca do arrependimento. A tristeza de Davi virou ensino para nós. E Davi fala aqui do efeito de não confessar os seus pecados. Ele diz, enquanto calei, no verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Nós vemos na Escritura vários salmos, em que os salmistas experimentam que Deus está longe deles, por causa dos pecados. E vem aquelas perguntas, Senhor, por que estás longe? Até quando? Essa é a oração do crente quando ele percebe o seu pecado, quando a distância de Deus é percebida pela sua alma. Quando ele percebe que há um muro de separação entre eles e o Senhor, e isso é a sua própria culpa, por causa dos seus próprios pecados, como diz o profeta. E ele sente isso. Ele não tem paz. Ele fica atordoado. Ele fica enfermo. Ele não consegue fazer as coisas direito. Porque Deus está longe. A sua alma sente Deus longe. Ele percebe que a sua vida não está agradando a Deus. Então ele está, ainda assim, em oração. Ainda assim buscando a Deus. Ele percebe que Deus está longe, mas ainda assim ele está levando as suas queixas perante o Senhor. Senhor, por que estás longe? Senhor, eu estou enfermo. E como diz o Salmo aqui, eu sinto a mão do Senhor pesando sobre mim. E eu já não tenho vigor. E então até o ponto que ele confessa o pecado e a iniquidade não mais oculta. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e perdoaste a iniquidade do meu pecado. E agora então vem a alegria. Como diz aqui no verso de número 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Que salmo maravilhoso, irmãos. Esse salmo é para mim e para você. Que olhamos para as nossas vidas e vemos tantas inconsistências das nossas práticas com esse texto. Ainda há tempo de encontrar o Senhor. Ainda há tempo de deixar as nossas práticas pecaminosas e nos aproximar dele. E pela sua graça, cada vez mais chegar mais perto de Cristo. Que não sejamos como aqueles que desonram o nome do Senhor. Motivo de que os gentios, os descrentes desonrem a Deus. Mas que Cristo seja honrado em nossa vida. Que saibamos que sim, a fé é importante. Ela é essencial. Mas sem a vida prática. O conhecimento. Fazer parte da aliança. E também ter o sinal da aliança. Não tem valor eterno algum. Que o Senhor nos abençoe.
que Ele nos faça mais piedosos para a sua glória. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te oramos e pedimos perdão. Perdão porque não ouvimos a voz da consciência. Perdão porque nós quebramos a tua lei, ó Deus. E por vezes até os descrentes percebem isso e se afastam. A misericórdia, o amor, não é visto em nossa vida. A compaixão, a paciência. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Perdoa o teu povo, limpa-nos. Limpa-nos da ira pecaminosa. Limpa-nos, ó Deus, da glutonaria. Limpa-nos da lascívia. Limpa-nos da idolatria. Limpa-nos, ó Deus, da indiferença. Tem compaixão de nós, ó Deus. Oramos assim. Que não sejamos como aquela mulher que falamos no início desse sermão, que era motivo de tão grande desonra do nome do Senhor em seu lar. Mas que, pelo contrário, sejamos motivo de honra e de louvor do nome do Senhor. Pedimos isso a Ti em nome de Cristo. Amém.